Senhoras e senhores, moças e rapazes, meninos e meninas, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do LAC Enem. E desta vez nós iremos abordar um assunto muito importante, um assunto fantástico, fenomenal, que é justamente o surgimento de uma das maiores religiões monoteístas da história. Eu estou me referindo, é claro, à religião islâmica, que surgiu lá no século VII depois de Cristo, no Oriente Médio, por intermédio de um profeta denominado Maomé ou Muhammad, que disseminou esta religião monoteísta entre os árabes. Mas antes de fazermos essa nossa análise pormenorizada sobre o surgimento e a expansão do islamismo ao longo da chamada Idade Média, precisamos compreender de que maneira estava organizada, do ponto de vista político, econômico e social, a Península Arábica. Para isso, precisamos conhecer então a chamada Arábia pré-islâmica, ou seja, a Península Arábica antes do advento do profeta Maomé. Pois bem, a Península Arábica é um território caracterizado pela presença de muitos desertos. E até o século VII, uma característica marcante, fundamental da Península Arábica era a sua fragmentação política, na medida em que existiam nesta região centenas de tribos. Cerca de 300 tribos habitavam a Península Arábica pré-islâmica. E essas tribos estavam divididas entre beduínos e tribos urbanas. Os beduínos possuíam um comportamento nômade, eram os habitantes do deserto e dedicavam-se a saques. Já as tribos urbanas habitavam as regiões banhadas pelo Mar Vermelho e sul da península, dedicando a atividades econômicas, tais como agricultura e o comércio, e apresentavam como cidades principais Meca e Iatrebe. O comando dessas cidades importantes da Península Arábica estava nas mãos dos chamados sheiks ou sheiks, que eram chefes políticos e religiosos dessas importantes cidades estabelecidas na Península Arábica. Meca, esta importante cidade da Península Arábica, era um centro comercial e religioso, local onde estava localizada, onde estava situada a chamada Kaaba, o santuário e depósito de imagens de deuses politeístas das diferentes tribos. Para os senhores terem uma ideia, na Kaaba existiam cerca de 360 imagens dos deuses que representavam as mais variadas tribos que compunham a população árabe do período. Portanto, Meca era um local que recebia constantes peregrinações de pessoas provenientes das mais variadas tribos que iam até Meca para fazer penitência, para visitar a Kaaba, para celebrar esses deuses politeístas. Vale dizer ainda que Meca era administrada politicamente pela tribo dos Coraixitas, ricos proprietários e que dedicavam-se também à atividade comercial. Pois bem, as origens históricas do islamismo nos remetem ao profeta Muhammad, Maomé para nós brasileiros, que viveu entre 570 e 632.
Ele era membro do ramo pobre da tribo dos Coraixitas. Ele era um membro do clã dos Hashemitas. Maomé tornou-se o profeta do islamismo. É justamente Maomé o disseminador das ideias do islamismo. Recebeu essa revelação por volta dos 40 anos. Diga-se de passagem, Maomé era casado com uma viúva rica chamada Khadija. E Maomé era um chefe de caravanas que percorriam diversas regiões pelo deserto. E nessas suas andanças, chefiando essas caravanas comerciais, Maomé entrou em contato com religiões diversas, religiões monoteístas que existiam até então. O judaísmo e o cristianismo. E evidentemente, essas religiões monoteístas em muito influenciaram Maomé e suas futuras pregações. É evidente que o islamismo recebeu uma grande influência dessas duas outras religiões monoteístas, tanto do judaísmo quanto do cristianismo. Como eu estava dizendo anteriormente, em 610, por volta dos 40 anos de idade, Maomé recebeu a revelação. E o que foi a chamada revelação? Ora, a revelação foi o momento, a oportunidade, a ocasião em que, de acordo com o que é pregado no Alcorão, o livro sagrado do islamismo, Maomé teria recebido a visita do arcanjo Gabriel. É justamente o anjo Gabriel que vai dizer a Maomé: Maomé, só existe um único Deus, que é Alá. E você é o profeta de Alá. É seu dever converter os árabes ao monoteísmo. Os árabes devem ficar submetidos à vontade de Alá. Então, Maomé vai seguir os preceitos, as determinações estabelecidas pelo arcanjo Gabriel na revelação em 610. E Maomé começa a converter as pessoas que faziam parte do seu clã, as pessoas que estavam mais ligadas ao seu convívio pessoal, os seus parentes mais próximos e também os seus empregados. Maomé começa a sua pregação e começa a converter gradativamente as pessoas mais próximas ao seu convívio social. Mas Maomé não se contentou apenas em converter as pessoas mais próximas de sua convivência. Segundo as determinações dadas a Maomé pelo arcanjo Gabriel, sua tarefa era submeter os árabes à vontade de Alá, ou seja, convertê-los à religião verdadeira, que de acordo com os preceitos estabelecidos pelo Alcorão, era justamente o islamismo. Mas para isso, Maomé acabou trazendo para si a ira dos administradores de Meca, os ricos coraixitas, que se aproveitavam bastante das relações comerciais e principalmente das constantes peregrinações que eram realizadas em Meca, não viam com bons olhos uma mudança na religiosidade da população árabe. A adoção do monoteísmo não era encarada como algo benéfico, como algo positivo. Portanto, Maomé vai enfrentar a oposição dos administradores de Meca e começa a sofrer uma violenta perseguição. Acontece uma oposição a Maomé e seus seguidores. É por essa razão, meus amigos, que Maomé é forçado a abandonar a cidade de Meca, juntamente com os seus seguidores. Diante dessa repressão que aconteceu por parte dos coraixitas em relação a Maomé e seus seguidores,
Então, o profeta do islamismo abandona a cidade de Meca e vai se refugiar em Iatrebe. Atenção que esta é uma ocasião importantíssima na história islâmica, na história árabe. Este evento entrou para a história com o nome de Hégira e justamente assinala o início do calendário muçulmano. A Hégira, que teria ocorrido em 622, é a saída do profeta Maomé, juntamente com seus seguidores, que fogem de Meca e vão se refugiar na cidade de Iatrebe, que era a segunda cidade mais importante da Península Arábica. Iatrebe, que a propósito, posteriormente trocou de nome, passou a ser denominada Medina, que significa em árabe cidade do profeta, e hoje é uma cidade sagrada do islamismo. A Hégira assinala o início do calendário muçulmano. Veja só que detalhe interessantíssimo. Se o nascimento de Cristo, o ano 1, assinala o início do calendário cristão, a fuga de Maomé de Meca para Iatrebe, agora denominada Medina, assinala o começo do calendário muçulmano. Maomé, então, estabelece um árduo trabalho de conversão da população local. E lá em Medina é proclamada a primeira jihad. Atenção para o significado histórico da jihad. É o esforço coletivo no sentido de se conseguir a conversão dos infiéis. E quem eram os infiéis? Ora, os infiéis eram todos aqueles que não estavam submetidos à vontade, às leis de Alá. Ou seja, todos os não muçulmanos, os não islâmicos, eram tidos como infiéis. Então deveria ser feito um grande esforço coletivo no sentido de se conseguir a conversão destes infiéis. Portanto, a primeira jihad foi proclamada por Maomé em Medina. 630 acontece o retorno de Maomé e seus seguidores e mais um poderoso exército, contando com mais de 10 mil soldados, que vão até Meca com o objetivo de converter a população local. O retorno de Maomé com o exército ocorre em 630. Maomé promove a destruição das divindades politeístas existentes na Caaba, concede posteriormente uma anistia aos seus antigos opositores, ou seja, Maomé estabelece uma aliança política com os ricos integrantes da tribo dos Coraixitas e consegue, o que é super importante, a conversão da Península Arábica ao monoteísmo. Isto é, a Península Arábica acaba adotando a religião islâmica. Veja só que importância fundamental teve o profeta Maomé. Ele conseguiu dois fatos históricos extremamente fantásticos. Ao mesmo tempo, promoveu a conversão dos árabes, que eram politeístas e passam a ser monoteístas, aceitando Alá como seu único Deus e Maomé como profeta, e também consegue a unificação política da Península Arábica. Vejamos então alguns dos preceitos principais que caracterizam a religião islâmica. Islamismo significa submissão plena aos preceitos de Alá. Vejamos quais são esses principais preceitos. Quais são esses princípios básicos? Quais são esses pilares fundamentais
que constituem a religião islâmica. Aí está a crença em Alá, o Deus único, e em Maomé, seu profeta. Fazer 5 orações diárias com o rosto voltado para a direção de Meca, a cidade sagrada do islamismo. Ser generoso, fazer doações, dar esmolas aos pobres. Jejuar durante o mês do Ramadã. É o mês da penitência, o mês sagrado para os islâmicos. E peregrinar em direção a Meca, pelo menos uma vez na vida, desde que o indivíduo, o muçulmano, tenha condições financeiras para tal. Portanto, esses são os 5 pilares fundamentais do islamismo. Recapitulando, a crença em Alá como o único Deus e Maomé, seu profeta principal. Fazer 5 orações diárias com a cabeça voltada para Meca. Ser caridoso, dar esmolas aos pobres. Peregrinar pelo menos uma vez na vida até Meca, a cidade sagrada, desde que se tenha condições financeiras para isso. E jejuar durante o mês sagrado, o mês do Ramadã, é o mês da purificação de acordo com o islamismo, de acordo com a religião islâmica, que tem como livro sagrado o Alcorão, que apresenta, além das normas religiosas, muitos preceitos jurídicos, morais, econômicos e políticos. Além do Alcorão, ou também chamado de Corão, existe a Suna, que é o livro dos ditos e atos do profeta Maomé. Interessante perceber que após a morte de Maomé, houve uma divisão no seio do islamismo. Então Maomé morreu em 632, sendo substituído por seus parentes próximos. O primeiro califa acabou sendo sogro de Maomé. E posteriormente ocorrem rivalidades, dissidências internas entre os muçulmanos que acabam se fragmentando ou se dividindo em 2 seitas principais. Os sunitas, que seguem basicamente os preceitos da Suna e também os preceitos estabelecidos pelo Alcorão, e que acreditam que as lideranças religiosas e políticas devem ser exercidas por aqueles que têm as condições, as qualidades morais para exercer esse cargo. E os xiitas, que são seguidores estritamente dos preceitos estabelecidos pelo Alcorão e que acreditam que a liderança política cabe a um indivíduo descendente direto do clã do profeta Maomé. Então essa é uma divisão que ocorreu poucas décadas após a morte de Maomé e que assinala até os dias atuais as diferenças entre os muçulmanos, havendo os sunitas e os xiitas. Uma característica bastante notável que assinalou as conquistas militares estabelecidas pelos islâmicos foi a tolerância religiosa para com os povos conquistados. Veja só que detalhe extremamente interessante. Em suas constantes conquistas militares, os árabes definitivamente não forçavam os povos conquistados a se converterem ao islamismo. Tinha-se a opção livre da conversão ou não. Porém, aqueles povos que não se convertessem ao islamismo acabariam pagando impostos mais elevados. Esse é um detalhe interessante em relação
a expansão islâmica, tema que nós iremos tratar a partir de agora. A morte de Maomé ocorreu em 632 e são justamente os califas que vão suceder a Maomé e que vão assumir o comando da expansão do islamismo. Eles vão continuar a expansão, eles vão continuar com a jihad, o esforço coletivo para a conversão do infiel. O primeiro califa, no caso, foi Abu Bakr, que era sogro do profeta Maomé. Vale assinalar ainda que existiram fatores muito importantes que justificaram a rápida expansão do islamismo. E esses fatores você precisa saber. Quais são os fundamentos principais que motivaram essas constantes conquistas militares? São fatores preponderantes, fatores extremamente relevantes e que incentivaram de forma significativa essas várias conquistas. Anote aí dois dos principais fatores que contribuíram para uma rápida expansão territorial islâmica: crescimento populacional e a busca de novas terras, a busca de terras férteis, coisa que é fácil você perceber. Como nós dissemos no início desta aula, a Península Arábica é caracterizada pela existência de muitos desertos. Sendo assim, há uma carência de terras férteis. Segundo ponto, quando o profeta Maomé conseguiu a unificação religiosa, a conversão dos árabes ao monoteísmo, e mais do que isso, a unificação política da Península Arábica, houve um crescimento populacional exponencial, aumentou o número de habitantes da península. Com isso, começou a faltar terras férteis. Lembremos-nos que o islamismo aceitava a poligamia. Os preceitos islâmicos aceitam a poligamia. Sendo assim, houve um rápido crescimento populacional, tornando-se uma condição imperiosa a busca de novas terras, terras destinadas à agricultura e também à expansão da atividade comercial. Mas note que existe uma justificativa ideológica extremamente importante. E qual é? A jihad, meus amigos. O esforço coletivo para a conversão do infiel. Sendo assim, os islâmicos conseguiram várias vitórias, várias conquistas territoriais. Primeiramente, promoveu-se a conquista e unificação da Península Arábica, ainda durante a vida do profeta Maomé. E os califas que o sucederam promoveram a conquista do norte da África, do Império Persa, de parte do território da Índia e parte do território do Império Bizantino. Observe com muita atenção este mapa, que assinala a grande expansão territorial promovida pelos islâmicos, que conquistaram territórios de grandes extensões, conquistando inicialmente os territórios da Península Arábica e posteriormente estendendo essas conquistas em direção ao Oriente Médio, partes da Pérsia, norte da África, conquistando a região do chamado Magrebe, que também é chamado de África Branca, chegando até o Estreito de Gibraltar, atravessando o Estreito de Gibraltar, chegando até a Península Ibérica, onde se localizam Portugal e Espanha. Perceba de que maneira
houve uma rápida expansão territorial islâmica, conquistando inclusive uma parte do território europeu. A Península Ibérica, Portugal e Espanha do futuro, a Península Ibérica, que era um reino visigodo, acabou caindo sobre o domínio dos islâmicos, que só foram detidos na Batalha de Poitiers, onde foram derrotados por Carlos Martel em 732. Bem, a expansão islâmica apresenta fases com características bem específicas. A primeira etapa vai de 632, data da morte de Maomé, até 661, onde nós temos a ascensão dos chamados califas eleitos, que eram os sucessores do profeta Maomé. Nessa fase, ocorreu a conquista da Pérsia, da Síria, da Palestina e do Egito. Já durante a segunda etapa das conquistas territoriais islâmicas, tivemos a chamada dinastia Omíada. Aconteceu entre 661 e 750. E esta fase se caracterizou pela transferência da capital do Império Islâmico, que passou a ser Damasco, na Síria. Nesta fase ocorreram várias conquistas militares. Destaque para o norte da África e também para a Península Ibérica, que também acabou sendo anexada ao território do Império Islâmico. E como nós dissemos, a expansão islâmica pelo território europeu foi barrada na célebre Batalha de Poitiers. 732, um mordomo do palácio, ou prefeito do palácio, como eram chamados esses administradores locais do Reino Franco, um camarada chamado Carlos Martel, deteve a expansão islâmica em direção à Europa Ocidental. Veja só que coisa interessantíssima. Durante a Alta Idade Média, lá no século VIII, ocorreu então um freio, foi colocada uma barreira em relação ao avanço das conquistas islâmicas na Europa, impedindo dessa maneira que a Europa Ocidental se tornasse islâmica, garantindo a predominância da Igreja Católica lá na Europa Ocidental. Por quê? Porque justamente os árabes, os islâmicos, foram barrados por Carlos Martel na famosa Batalha de Poitiers, travada no ano de 732. A terceira etapa da expansão árabe ocorreu sob o domínio da dinastia Abássida, entre o século VIII e o século XIII. Nessa época, a capital foi transferida para Bagdá. Isso mesmo, Bagdá, no Iraque, acabou se tornando a nova capital do Império Islâmico. E nessa fase ocorreram importantes conquistas também. Por exemplo, o sul da Península Itálica acabou sendo anexado ao Império Islâmico. Essa fase, essa terceira etapa, se estendeu até 1258, data em que os mongóis conquistaram Bagdá, então capital do Império Islâmico. Vamos então agora apresentar algumas das características mais importantes do ponto de vista econômico. Qual seria então a atividade principal? A atividade em que os árabes mais se destacaram. Se você respondeu comércio, você está certo. Esta foi, sem dúvida, a atividade proeminente dos árabes, dos islâmicos. Entretanto, não foi a única. Tivemos o desenvolvimento da
agricultura, com importantes técnicas de irrigação que foram utilizados pelos árabes, pelos islâmicos. Cultivo de cereais, por exemplo, cultivo de trigo, de centeio, foram utilizadas modernas técnicas de irrigação. Mas, sem dúvida, como já falamos no início, o comércio foi a atividade mais importante e mais lucrativa para os islâmicos, para os árabes. Inclusive, eles desenvolveram uma série de rotas comerciais, as famosas caravanas comerciais, que tinham rotas que possuíam grandes extensões, que iam, por exemplo, da Índia até a Península Ibérica. Veja só que imensidão! Quantos territórios que eram integrados através de atividades econômicas, promovendo uma circulação de mercadorias, tecidos, tapetes, perfumes, produtos agrícolas, seda, porcelana. Os árabes acabaram se notabilizando como grandes comerciantes. E desenvolveram também o comércio marítimo. Não era só comércio terrestre, através dessas rotas, dessas caravanas comerciais. Havia também o comércio marítimo, através dos mares Mediterrâneo e Vermelho, e também navegando pelo Oceano Índico e nas regiões que circunscrevem o chamado Golfo Pérsico, no Oriente Médio. Com tudo isso, os árabes acabaram controlando e estabelecendo um importante intercâmbio comercial entre o Oriente e o Ocidente, promovendo a circulação de uma série de mercadorias entre essas duas porções do mundo. E contribuíram também para o desenvolvimento do artesanato. Como nós falamos agora há pouco, os árabes também comercializavam artigos de luxo, tapetes, seda, porcelana. Então houve, consequentemente, um grande desenvolvimento da atividade artesanal. Em relação a valores culturais, que é outro fato fundamental, os árabes definitivamente contribuíram em várias áreas do conhecimento. Afinal de contas, pela constituição de um vasto império, um império que apresentava territórios em grandes porções extensas, na Ásia, na África e até mesmo na Europa. Com isso, há uma grande assimilação de valores das mais variadas culturas. Conhecimento dos hindus, persas, egípcios, chineses, bizantinos. Tudo isso contribuiu para uma grande gama de conhecimentos adquiridos, assimilados e disseminados pelos povos árabes. Por exemplo, a tradução e conservação de obras da antiguidade clássica. Você tem uma ideia aí que obras de Platão e de Aristóteles foram manuscritos por filósofos árabes. Você sabia disso? Que muitos dos escritos, muitos dos conhecimentos lá da época da antiguidade clássica, antiguidade greco-romana, chegaram até nós por causa da atuação de filósofos árabes, como Avicena, por exemplo. Na matemática, sim, também na matemática, os árabes possuíam uma grande contribuição. Certamente você já ouviu falar da numeração indo-arábica. Pois é, os árabes são justamente aqueles que disseminaram o uso da numeração indo-arábica, substituindo a antiga numeração romana. O número 0, por exemplo, é outra contribuição dos árabes. Avanços na trigonometria, na álgebra,
todas as contribuições matemáticas dos nossos amiguinhos árabes. Na física, por exemplo, vários fundamentos da óptica constituíram-se de contribuições culturais islâmicas, contribuições culturais árabes. A química, processos de destilação, filtração, sublimação. Os árabes encontraram inúmeros elementos químicos, trabalharam bastante essa questão da química, isso porque eles estavam em busca da chamada pedra filosofal. Tá pensando que é só o Harry Potter que ia atrás da pedra filosofal? Não. Os árabes também estavam procurando o chamado elixir da longa vida, e com isso acabaram desenvolvendo a química. Encontraram, por exemplo, substâncias como o álcool, o ácido sulfúrico, tudo isso em relação à pesquisa que eles empreenderam neste campo científico. Temos ainda como contribuição árabe literatura. Quem nunca ouviu falar, por exemplo, das 1001 Noites? A história de Sherazade, muito famosa, mundo afora. Pois é, faz parte da literatura árabe. Podemos citar o livro sagrado também, o Corão, ou Alcorão. É outro importante livro que faz parte da literatura árabe. Temos ainda a difusão, a disseminação da língua árabe pelo mundo. A língua árabe é a língua oficial do mundo islâmico. A arquitetura, com a construção de magníficas mesquitas, construção de palácios, com cúpulas, minaretes, arcos em ferradura, decoração com motivos geométricos e vegetais. Tudo isso contribuição da cultura islâmica, da cultura árabe. Ainda hoje, em muitas cidades do mundo, temos exemplos magníficos da arquitetura promovida pelos islâmicos, pelos árabes. Por exemplo, em Córdoba, na Espanha, existem construções milenares que remontam ao período em que aquela região do mundo esteve sob o domínio muçulmano, o domínio dos mouros. Percebeu quantas contribuições fundamentais os árabes acabaram trazendo para as gerações futuras? Você sabe que os árabes foram grandes comerciantes. Então eles acabaram também contribuindo para a disseminação do uso de cheques, por exemplo, cartas de crédito, que no futuro deram origem aos nossos bons e velhos cartões de crédito. Pois é, os árabes, como grandes comerciantes, acabaram deixando esse importante legado também no aspecto econômico. Entretanto, como nada é para sempre, não é mesmo? Ocorreu também uma fase de decadência do Império Islâmico. O que será que teria promovido tal decadência? São vários fatores, são vários elementos que acabaram contribuindo para essa crise vivenciada pelo Império Islâmico. Essas crises têm os seguintes fatores: crises internas motivadas por rivalidades políticas, envolvendo clãs adversários dentro do próprio Império Islâmico. Outro fator que contribuiu: desmembramento do Império Islâmico, dando origem a vários califados. Isso, evidentemente, acabou contribuindo para um enfraquecimento interno. E a formação de estados islâmicos independentes, a exemplo do Califado de Córdoba e do Califado do Cairo. Outro fator que também corroborou para essa decadência foi a reação dos povos conquistados,
Quer um exemplo legal disso? A chamada Guerra de Reconquista, quando os povos cristãos, lá na Península Ibérica, se uniram para expulsar os mouros que ocupavam a região desde o século VIII. Então a reação dos povos conquistados também foi um fator de decadência do Império Islâmico, assim como invasões nos territórios do Oriente, como por exemplo a invasão dos mongóis sobre Bagdá. Todos esses fatores acabaram levando a uma grande decadência do Império Islâmico. Mas, ainda hoje, o islamismo se constitui numa importante religião, uma das 3 mais importantes religiões monoteístas de toda a história. Temos o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. O islamismo que já possui mais de 1 bilhão de adeptos mundo afora. Uma religião importantíssima que tem desdobramentos políticos também significativos. Tema que você precisa ficar devidamente antenado. Precisa conhecer os aspectos principais. Grande abraço para você, tudo de bom e até a próxima aula. Valeu! E aí, pessoal, gostou da aula de história? Então curta e compartilhe.